Bem, pessoal, nós vamos ver aqui nessa aula um pouco sobre o romantismo no Brasil, a prosa, né? Nós temos a poesia e a prosa. Nós vamos trabalhar um pouquinho a prosa de José de Alencar, que é assim o escritor brasileiro dessa época, do período do romantismo, dessa fase indianista mais importante, né? Com suas grandes obras, a trilogia, né, indianista, Iracema, o Guarani, o Birajara, são as grandes obras de José de Alencar, mas é necessário a gente entender, né, as características do romantismo a partir dessa contextualização do que acontece aqui no Brasil. Como é que a gente entende o romantismo? Se vocês forem observar na própria literatura, vocês vão ver que a principal característica, nós temos várias características assim do romantismo que se aplicavam muito ao contexto histórico. A literatura, se você lê literatura, você lê as obras da época, né, dos clássicos, você vai entender também o contexto histórico, o processo histórico da formação do Brasil, né? E se você expandir mais para ler literaturas de outros países, você também entende o contexto sociocultural do período. Isso é muito importante, a gente fazer as relações para entender. Então, José de Alencar, indianista, né? Os fundadores da nação. Por que eu coloco isso? Quando a gente tem, nesse período aí que José de Alencar escreve, o Brasil ele se torna independente de Portugal, né? Lá quando se proclama a independência, lá no Ipiranga, e o Brasil passa de colônia, não é mais colônia portuguesa, é um país independente. E esse espírito de nacionalismo, né, de patriotismo do período do Brasil que saía de uma dependência agora para ser um país independente, se reflete na literatura por intermédio, né, de umas características que a gente vai ver justamente aqui. Uma das características do romantismo de modo geral é o nacionalismo, o historicismo, o medievalismo. Em qualquer literatura, se você for lá para a literatura inglesa, você vai ver que vai ter vai ter o herói lá, né? Os cavalheiros, né, medievais eram os grandes heróis, né, do romance inglês. Aqui nós não tínhamos cavaleiros medievais, porque na Idade Média no Brasil não existia o Brasil, né? O Brasil ele é colonizado a partir de 1500, né? Não existia o Brasil entre aspas, o Brasil existia. Não existiam os exploradores que vieram para cá, né, massacrar os índios. Mas o que eu quero dizer é que na literatura, Alencar ele não vai colocar cavaleiro medieval, né, como personagem. Vai colocar quem? Justamente os índios. Então a figura indígena ela representa esse potencial da nova nação, do novo país que nasce. Então essa identidade nacional ela está aí, né, contida nos personagens indianistas, que eles vão representar justamente essa nossa identidade. O índio é nosso cavaleiro medieval, ele é o nativo, né? Ele é o que primeiro habita as nossas terras. Então, essa figura do herói nacional no indígena é muito importante aí, né, na obra de José de Alencar. E tenho até um erro ali, José de Alencar de 1929, na realidade de 1829 a 1877, né? Ele nasce em 1829, morre em 1877. E nesse período que a gente fala aqui de Alencar, a cultura do século XIX aí, invadida pelo indianismo, certo? Se torna moda nos meios intelectuais brasileiros, da nossa recém-independente, né, monarquia, recém-independente país, né? No caso a gente sai do descolonizado para ser um país independente, ainda que essa independência está entre aspas, né, até hoje. E o primeiro romance aí vai ser o romance O Guarani,
certo? O Guarani com o Peri como a primeira personagem indígena, que o autor conquista o público aí, né? Esse o Guarani, juntamente com, deixa eu passar aqui, juntamente com as outras duas obras, é quem impulsiona essa onda indianista, que foi muito importante para a nossa literatura. Leiam, que é muito bom. Então, vou fazer um pequeno resumo aqui. No caso, como o José de Alencar ele coloca os indianistas como fundadores da nação, né? Como de fato são, os índios é que realmente são os donos do Brasil. São eles os primeiros, né? Os colonizadores que vieram e massacraram, mataram, e até hoje os índios, que são os donos de fato da terra, do Brasil, a gente vê aí a todo momento ainda sendo massacrados, sendo humilhados, né? Quando na realidade eles são os povos que estavam aqui, os outros que vieram para cá tomar suas terras. Bem, Peri, que é o personagem do romance, foi o primeiro personagem indígena do autor, né? A conquistar o interesse do público e protagoniza o romance o Guarani em 1857. A narrativa, que gira em torno do envolvimento do Goitacá Peri, ele é da tribo Goitacá, em uma luta entre indígenas e brancos. Eram indígenas e colonizadores portugueses, né? José de Alencar ele vai retratar essa luta aí entre índios e brancos, causado pela morte acidental de uma jovem, a Imoré, né? De outra tribo lá, por um jovem português. Ele vai e mata lá a jovem da outra tribo e começa o conflito, né? Então, e aí vai. É bom você ler para você ver como é muito legal. Totalmente devotado a Cecília, no caso, que era chamado de Ceci, né, no romance, a filha do fidalgo lá, né, do Dom Antônio de Maris, que é o fidalgo, é o que detém o poder aí, né, é o dono da terra. Então, Peri, ele é devotado a Cecília, né, no seu amor vassalo aí do típico do romantismo do período. E Peri recebe a incumbência de garantir a sobrevivência da moça, né? E aí vai, é bom vocês lerem, eu não vou fazer spoiler aqui, porque senão perde a graça. Leiam o romance, eu vou deixar disponível para vocês no nosso portal, no nosso Ava, e aí vocês façam a leitura. O outro romance muito importante é Iracema, também um dos clássicos aí de 1865, né? Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. É o segundo romance indianista de Alencar e conta com a história da jovem Tabajara, né? Que deveria permanecer virgem a fim de cumprir o seu papel de sacerdotisa. Mas ela vem se apaixona por quem? Pelo colonizador português, o Martim. Ela se entrega totalmente a ele. E ele sendo aí ela é a ele, né? E aí ela é considerada traidora da tribo. Aí sua vida breve é marcada de tristeza, melancolia, e o nascimento do seu filho Moacir vai determinar a sua morte. Veja que o romantismo ele é meio trágico. Quando a gente fala em romantismo, só lembra de final feliz, mas não é sempre assim, né? Pelo contrário, o romantismo vai ter o período lá turbulento, onde você vai ter o pessimismo, principalmente na terceira geração romântica, né? O ultra-romantismo, a gente vai ver isso. Então sua breve vida é marcada pela tristeza, né? E ao teu filho ela morre. E Moacir, José Maria de Medeiros, né? A solidão e a melancolia de Iracema sugerem o seu sacrifício. Na tela, na pintura, sugere o seu sacrifício, era para ter colocado aqui, para tornar possível o nascimento do povo mestiço do Brasil. É como se ela se sacrificasse, morresse, porque estava grávida de um colonizador português branco, a mistura aí do europeu com o índio, que vai formar a mestiçagem, a população brasileira, que nós não somos, nós somos a raça mais miscigenada, nós somos misturas do europeu com o indígena e com o africano, não é isso? Então, por isso essa cultura tão rica do país, e a todo momento aí de forma, nem cabe aqui comentário, mas a nossa cultura é rechaçada, né, por pessoas muito ignorantes, que não sabem de fato nem a sua origem. E em 1874,
narra as provas vividas pelo herói indígena que dá o nome ao romance para liderar a união dos povos inimigos em uma única nação fortalecida. Não, aí já a gente já se refere ao romance de Ubirajara. Então são esses 3 romances principais, essas 3 obras são muito importantes. Se vocês puderem, leiam, que é o Guarani, Iracema e Ubirajara. São todas obras indianistas, onde o índio ele representa a nação, ele é o nosso herói, né? Ele representa a origem do povo brasileiro. E esses conflitos que há entre o europeu e os indígenas, que desse conflito nasce, por exemplo, o filho de Iracema, que vai representar a nação brasileira, a miscigenação, a mistura das raças, né? Então, tudo isso está muito relacionado ao historicismo, que é uma característica do romantismo, né? Em que você, quando lê a obra de Alencar, você vai ver que tem fatos históricos misturados com ficção, né? E aí, por isso que é muito importante a gente ler e fazer esse contexto para entender também, né? A questão do herói, que é o heroísmo, ele, como eu já falei, é uma característica própria do romantismo, e os heróis brasileiros são justamente os índios, né? São os índios os protagonistas. Mas o que é que acontece? O ambiente que oferece condições favoráveis de vida, né? Os índios eles são tipicamente os heróis, mas em nenhum momento você vai ver nos romances o índio vai superar o branco colonizador, né? Isso é um fato importante. Nas obras de Alencar, o índio não, por mais forte, ele é idealizado, né? O índio ele é diferente, é um cara alto, forte, quase chegando a ter superpoderes, e a gente sabe como é que eu posso dizer, o índio mesmo, de fato, o tipo de índio que ele descreve no romance não condiz com o índio que a gente tem aqui de fato, entendeu? Mas porque ele faz isso para exaltar, né, as virtudes do herói, que é uma das características do romantismo. O índio é quase que branco, digamos assim, que é uma crítica que se faz. Ele embranquece, ele mistura características europeias, né, de quem veio aqui nos explorar, com as características dos índios. Mas o que é que acontece? Quando há esse embate aí entre o colonizador e o índio, ambos se equivalem em honra e coragem. Por que isso? Por que ele coloca isso? É porque os descendentes que são frutos dessa mistura, dessa miscigenação, para que eles possam justificar o orgulho patriótico, né? Eu sou filho da terra Brasília e sou uma mistura de raças. Meu sangue é mestiço, eu sou índio, eu sou europeu, eu sou africano. Africano é depois, né? Eu estou falando africano aqui, mas é nesse sentido que o Brasil é a mistura de raças. E na literatura, desde cedo, a gente, lá do romantismo, que é mais ou menos quando começa, né, de fato, a literatura brasileira se desenvolver, que você já vê esse aspecto, né, de tentar valorizar essa questão da miscigenação, que eu acho assim, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, essa mistura, que é justamente o que enriquece, né, qualquer cultura. E o perfil idealizado dos personagens indígenas, o índio como herói, o índio como forte, como gigante, esses traços, né, muito assim voltado para os traços europeus, de grandiosidade, é justamente para exaltar a natureza local, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Então toda a literatura na prosa ou na poesia, ela vai ser voltada muito para exaltar os aspectos físicos que a gente tem aqui, né? Que são maravilhosos mesmo, né? E também o aspecto nativo, né? Dos indígenas, como sendo aí o nosso herói, né? Representando o medievalismo, que é esse herói de origem, né? O nativo. Aqui é um pequeno trecho da obra de Alencar,
Iracema, olha como ele descreve no início do romance. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. A graúna é um pássaro, né? E mais longos que o seu talhe de palmeira, a folha da palmeira, né? O favo da jati, jati é aquela abelhinha pequena que faz aquele mel bem doce, né? O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque com seu hálito perfumado. Observem como ele exalta, né? Então essa Índia era muito bela, né? A virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos tão pretos quanto a asa do pássaro mais preto, daquele pássaro preto, acho que a graúna é aquele pássaro, não sei se é aquele, mas é um pássaro negro que brilha, a pena brilha. Mais longos que o talho da palmeira, esses cabelos eram longos. O favo da jati, o mel da jati, não era tão doce como o seu sorriso. Nem a baunilha, né? A baunilha recendia no bosque, aquele cheiro, né, da baunilha que é gostoso, como o seu hálito perfumado. Ele compara o hálito dela ao perfume da baunilha. Então veja que ele destaca de forma assim bem, né, as características da Índia, da Iracema, justamente colocando ela num patamar idealizado, né? Idealizado é assim, que está no plano das ideias, porque no plano da realidade não era a intenção dele descrever o índio típico que nós tínhamos, né, aqui. Ele queria botar, ele colocou nos seus romances o índio, ou a Índia, o nativo, como o herói, como o grandioso, né, como o mais puro de virtude, certo? Então é isso que a gente chama de idealização. E que é uma característica do romance também, do romantismo, né? Não só o romantismo brasileiro, mas o romantismo europeu. Se você for pegar os cavaleiros medievais, eles eram super-homens, né? Enfim, então isso é próprio da característica da literatura romântica. E ao destacar a beleza delicada da personagem, o autor promove uma idealização, aquilo que eu falei, né, que cumpre duas funções: alinhar o indianismo aos ideais românticos, né, e minimizar a crença que vigorava desde o início da colonização de que os indígenas constituíam-se em uma etnia inferior e rústica. Então ele queria valorizar o índio, por isso ele colocava ele como forte, como dotado das mais, né, belas forças, de tanto físicas como de caráter. Então tudo isso tinha uma intenção, né? Ele tinha essa intenção de alinhar a esses ideais românticos, as características que é do romantismo, e também tirar essa ideia que quando os colonizadores vinham para cá, eles tinham que os índios eram selvagens, que eram perigosos e que eles deveriam tomar a terra de todo jeito. E muitos vieram aqui para matar índios mesmo, como mataram milhões, né? Então, além do Alencar indígena, nós temos o Alencar histórico. Ele recria o passado, né, através de sua literatura. Vários personagens dos romances indianistas aludem a momentos históricos do Brasil. E é por isso que essas obras de Alencar podem ser também consideradas históricas. Por exemplo, As Minas de Prata. Não é um romance tão famoso quanto o Guarani, o Iracema, o Ubirajara. Ele não foi tão assim badalado, mas representa bem também o passado histórico. Porque essa classificação ela se aplica melhor ao conjunto de narrativas que trataram das riquezas da terra brasileira, de sua posse definitiva e do alargamento de suas fronteiras territoriais. Porque quando o Brasil se torna independente, ele começa a se expandir, né, para a região centro-oeste, para a região norte, as suas fronteiras. E os romances de Alencar, eles relatam esses episódios históricos desde o início da conquista do Brasil. Qual era o objetivo? Era justamente mostrar a origem do povo brasileiro, né? Essa é a principal função aí do romance de Alencar. Ele mescla os romances. Nesses romances, o enredo fictício com registro de fatos históricos. Por isso que eu acho muito legal. Porque tem ali dentro, claro, a ficção, a invenção, a verossimilhança, né, que a gente chama. Mas tem lá os locais reais e as datas reais em que tais fatos aconteceram. Então ele mistura ficção com fato histórico. Então isso é muito precioso. Por isso essas leituras são assim muito importantes para todos, né? Recomendo que leiam Alencar.
Por aqui que a gente vai ficar, né? Na próxima aula a gente vê também Alencar urbano, o regionalismo de José de Alencar, né? Que é uma outra característica. Ele tem uma vasta obra e tem várias dimensões, né? Da sua obra para retratar aí o Brasil desse período.